A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês nesta live é o pastor Daniel. Eu sou um pastor do Belém. Auxilio o pastor Natal, pastor natalício, um homem de Deus. Estou feliz por estar aqui com vocês nesta live para falar do amor de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Paulo, que me fez esse convite através do irmão Lailton. Estou muito feliz e que Deus continue abençoando a vida de vocês e que esta palavra ela possa falar contigo e comigo. Vamos abrir a Bíblia em nome do Senhor Jesus, aqui em Salmos capítulo 24. Mas antes de lermos, irmãos, vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Senhor meu Deus e Pai, Deus maravilhoso, fiel e justo, e é no nome de Jesus que nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por este momento único, Pai, e rico de falar a sua palavra. Senhor, alcança os nossos corações através da sua palavra. Nós te pedimos esta bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos do número 24. Capítulo 24 e o versículo 7, que diz assim: Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Só até aqui, meu irmão. Irmão, nós estamos diante de um salmo, que é o salmo que ele tem o título por O Domínio Universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória, né? Nós estamos neste salmo aqui, um salmo escrito por Davi, e este salmo, meu irmão, a gente vai tentar neste poucos minutos explicar estes salmos para os irmãos que estão nos ouvindo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que este salmo, o Rei da Glória, ele vai trazer uma ponte a 1 Crônicas, quando Davi vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Mas este salmo, irmão, ele também nos lança para quando o Senhor Jesus pediu para que Moisés fizesse uma Arca da Aliança. E é interessante o porquê que o Senhor Jesus, no meu entendimento, o porquê que ele pediu para que Moisés fizesse uma Arca da Aliança. Irmãos, naquela época, o povo filisteu, o povo da época, o povo filisteu, aqueles que guerreavam contra o povo de Israel, eles sempre levavam, irmão, uma imagem de Dagon, uma imagem dos seus deuses para a guerra. Todo o povo da época levava a imagem dos seus deuses para a guerra. E o povo de Israel, irmão, ele foi um povo escolhido, ele era um povo escolhido, ainda é um povo escolhido. E Deus fez este povo para que esse povo fizesse a diferença, para que as outras nações copiassem a Israel. Não que Israel copiasse os outros povos, mas foi desta maneira que aconteceu. Israel começou a copiar os outros povos. Vocês podem ver que em 1 Samuel, quando eles pedem para o Senhor um rei, eles estão copiando outros povos. E o Senhor fica triste, porque o Senhor falou: Samuel, não tem rejeitado a você, mas rejeitado a mim. Então o Senhor chamou o povo de Israel para que o povo, irmãos, eles fizessem a diferença. Nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, que somos a igreja de Cristo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para copiar o mundo que tem que copiar nós, é o mundo que tem que ver a diferença de nós. Mas hoje em dia a gente vemos que a igreja, irmãos, muitas pessoas estão copiando o mundo. Israel não era da mesma, Israel era da mesma forma, Israel estava copiando os outros povos vizinhos. Então eles levavam seus deuses para a guerra. Israel também queria um Deus, irmão, mas como fazer a imagem de Deus? Um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, não tinha como fazer uma imagem assim visível de um Deus tão maravilhoso. Então o Senhor Deus pede para que faça a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E ali a Arca da Aliança também simbolizava o reino de Deus na terra. E eles catam, meus irmãos, e faz esta Arca da Aliança. Mas só que essa Arca da Aliança, meus queridos irmãos,
o Senhor pede para que Moisés chame alguém para fazer, e Deus deu sabedoria para um homem chamado Bezaliel. E este homem Bezaliel, ele era um aterzão, ele era o filho de Ur. E Bezaliel, irmão, tudo que Deus passava para Moisés, Moisés passava para Bezaliel. E Bezaliel fez a arca do jeito que o Senhor queria. E o Senhor pediu para que trouxesse, irmãos, madeira de acácia. E eu fui estudar sobre a madeira de acácia. E a madeira de acácia, meus irmãos, a madeira de acácia é uma madeira ruim. É uma madeira que ela é cheia de nó. Não é qualquer um que quer trabalhar com a madeira de acácia. E eu fiz uma ponte entre a madeira de acácia e Jesus Cristo. A madeira de acácia em nós, irmãos. Aleluia. Por quê? Por causa da rejeição da madeira de acácia. Pelo duro sacrifício de trabalhar com uma madeira de acácia. Mas a madeira de acácia, ela vai simbolizar a humanidade de Jesus Cristo, porque se vocês pegar o capítulo 53 de Isaías, e você for lendo o livro de Isaías, você vai ver que vai falar que ele foi desprezível entre os homens, que ele não tinha formosura nenhuma, está apontando para Jesus Cristo, e que ele levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você vai ver no livro de Isaías, apontando Jesus Cristo rejeitado. Então você pode ver que a madeira de acácia, ela era uma madeira rejeitada. O que fazia a madeira de acácia ficar uma madeira bonita era o ouro que era revestido por fora. Então ali era Jesus Cristo homem, mas revestido do poder e glória de Deus, aleluia. Então a madeira de acácia eu também posso apontar para mim, eu posso apontar para você, porque um dia você era rejeitado, um dia eu era rejeitado, nós era como madeira de acácia, mas o Senhor Jesus, o carpinteiro, ele viu você, ele viu eu, e ele deu um banho de sangue, e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Isso não é, irmãos, um mérito humano, isso é um mérito de Jesus Cristo, e hoje você brilha através do Espírito Santo de Deus que há em você. Mas voltando para a Arca da Aliança, eles colocaram a vara de Arão lá dentro, eles colocaram o maná, irmãos, e colocaram a tábua da lei. E ali, irmãos, aquela Arca da Aliança, ela era levada quando o povo de Israel ia para a guerra. Agora eles levam a Arca da Aliança para a guerra. E Ofni e Finéias, filho de Eli, em 1 Samuel capítulo 4, vocês vão ver que eles vão para a guerra. Mas no capítulo 3, irmãos, Deus tinha falado, aleluia, com Eli, que Deus ia julgar a casa de Eli. Aleluia. Por que Deus ia julgar a casa de Eli? Porque o sacerdote Ofni e Finéias estava fazendo tudo conforme não era, tudo ao contrário, conforme aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E ele estava profanando no templo, ele estava levando a arca de qualquer jeito. E como que a arca é a presença do Senhor, nós já entendemos, irmãos, que a presença de Deus, eu e você não pode levar de qualquer jeito. A presença exige santidade, a presença exige de nós, aleluia, santidade, de mim, de você, santidade. Não podemos ser crente de qualquer maneira, porque hoje você é a Arca da Aliança, hoje você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. 1 Tessalonicense vai falar para nós não ofuscar, aleluia, o Espírito Santo do Senhor que está dentro de nós, para nós não ofuscar. E o que é o ofuscar, meu irmão? O ofuscar é apagar, mas não é o apagar, você não apaga do dia para a noite, isso vem com consequência, é devagarinho, né, sabe? Quando a pessoa fala não tem nada a ver, não tem nada a ver, então você está ofuscando o Espírito Santo de Deus. E Deus, irmão, ele tinha já avisado no capítulo 3 que ia julgar a casa de Eli. Então Deus, ele não faz as coisas do dia para a noite, ele te dá um tempo para você perceber que você está errado. E ele deu um tempo para os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas chegando naquele momento, no capítulo 4, eles vão para uma guerra, meus irmãos. Eles vão para uma guerra, chegando nesta guerra, eles perdem a Arca da Aliança. Diz a palavra do Senhor que os filisteus matam todo o povo de Israel e matam Ofni e Finéias. E o sacerdote Eli, o sacerdote
sacerdote velho, ele está sentado numa cadeira e vem algum mensageiro e fala: olha, meu senhor, acabamos de perder a guerra, tomaram a arca da aliança e mataram Ofni e Finéias. Irmãos, quando fala que mataram Ofni e Finéias, eu não acredito que Eli ficou tão preocupado quando ele fala que levaram a arca da aliança à presença de Deus. Quando fala que levaram a presença de Deus, Eli cai de costa e quebra o seu pescoço, irmão, e morre, porque a presença de Deus ele sabia que não podia ser levada. E agora a nora dele também está grávida e ela ganha um filho, mas no parto ela morre. E logo eles colocam o nome do filho de Cabode. Lá se foi a glória do Senhor. Irmãos, a glória foi embora. Israel ficou triste. Israel padeceu sem a glória do Senhor. A pessoa que não tem a presença do Senhor, a pessoa padece, irmão. Então Israel padeceu sem a presença. Só que a presença agora, irmãos, ele vai lá para o templo de Asdod, lá na terra dos filisteus. E agora está lá no templo de Asdod e fica a Arca da Aliança em Asdod. E ali, irmão, tinha agora os deuses dos filisteus chamado Dagon, e colocaram a arca juntamente no templo onde estava Dagon. A Bíblia diz, irmãos, que a Arca da Aliança, ela derruba a imagem de Dagon. Dagon cai no chão. Eles vão lá e acham que aquilo é por acaso e levanta de novo a imagem de Dagon. Quando eles levantam a imagem de Dagon, chegando no outro dia, ela está caída no chão, mas com a cabeça arrancada e os braços arrancados. Eles percebem que a presença de Deus é tremendo. Irmãos, para os filisteu, o Senhor Deus estava dentro da arca, mas ali Deus não estava dentro da arca, ali era só a presença de Deus, porque o nosso Deus, irmão, ele não está subornado a uma caixa. Nosso Deus, ele é grande, nosso Deus não cabe dentro de uma caixa. No lugar que Deus cabe é no seu coração e no meu coração, aleluia. Então, irmãos, ali quando ele cai, os filisteus percebem que o Dagon está ali com o braço cortado e a cabeça cortada. Eles ficam preocupados e todos que chegavam perto da arca morriam. Mas, irmãos, a Bíblia também vai dizer que o Senhor Deus também ali feriu eles com hemorroidas. O Senhor Deus feriu aquele povo. Você vai ver que é um tumor, mas esse tumor era hemorroidas. E Deus fere aquele povo, aquela nação, e fala que tinha peste de ratos que entravam na cidade e destruíam tudo. Foi a ira de Deus para com o povo filisteu. E o povo filisteu, irmão, eles começam a conversar com seus orientadores e eles devolvem a arca. E eles fazem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro para tipo como desculpa, e coloca na arca e envia a arca para outro canto. Esta arca, irmão, ela vai ficar também na casa de Abinadab, irmão. Segundo a palavra do Senhor, esta arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Então, irmãos, aonde a arca estava indo, eles não estavam dando a certa devida atenção à presença do Senhor. E ela fica na casa de Abinadab. Quando ela fica na casa de Abinadab, ela fica 20 anos, mas não tem manifestação da presença. A presença não é manifestada. Aleluia. Mas em 1 Crônica, capítulo 13, e o versículo 3, os irmãos podem ver, Davi fala: vamos buscar a arca da aliança, porque nos tempos de Saul não consultamos a arca da aliança. Então Davi se preocupa com a arca da aliança. Nesse paralelo eu já quero falar para vocês que estão me assistindo, que existe 2 tipos de pessoas neste mundo. Existe a geração de Davi e existe a geração de Saul. Mas, irmão Daniel, que geração são essa? A geração que se preocupa com o trono, que é a geração de Saul. A geração que tá se preocupando com o status, é a geração de Saul. Começa bem e termina mal. E qual é a geração de Davi? A geração de Davi é aquele, meus irmãos, que mesmo estando numa cadeira, mesmo estando num reinado, a presença é o que vale. Ele entende que o que faz ele caminhar é a presença. Ele entende que as bênçãos da vida dele é a presença. Ele entende que todas as guerras da vida dele é a presença que faz ele vencer. Então, meus irmãos, tem a geração que se preocupa com
a presença e a geração que se preocupa com o trono. E eu acredito, irmãos, que você que está me assistindo aí nesta live, eu sei que você é a geração que se preocupa com a presença. Continua se preocupando com a presença. A Bíblia fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a presença é o reino do Senhor, e as demais coisas o Senhor sabe o que você precisa, e logo Ele enviará o socorro nesta área material. Aleluia. Então, meus irmãos, ele vai buscar a Arca da Aliança, e quando ele está trazendo a Arca da Aliança, diz a palavra do Senhor que os carros de bois passam em cima de uma pedra, e a Arca da Aliança vai cair. Usa, irmão, vai pôr a mão na Arca da Aliança. Quando Usa vai pôr a mão na Arca da Aliança, Usa todo desconcertado, a arca fulmina Usa morre, Davi fica triste. Eu vou acelerar a mensagem para não ficar muito longa, mas um dia, quando eu tiver a oportunidade, eu vou pregar na igreja de vocês. Então Usa, ele morre. Quando Usa morre, Davi percebe que as coisas de Deus é mais santa do que ele imaginava, e Davi cata, aleluia, no meio do caminho morava um homem chamado Obed-edom, e Obed significa servo ou adorador, aquele que serve ou aquele que adora. E Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. Obed-edom era um levita. E quando Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, a Bíblia fala que ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo deu certo na casa de Obed-edom. E tudo floresceu na casa de Obed-edom. Sabe que eu entendo, meu irmão, você que está me assistindo, tem promessa, meu irmão, mas tem que ter presença. Se você tem promessa e você tem a presença, irmão, fica tranquilo, vai florescer, vai nascer, vai dar certo, porque tem promessa, mas tem presença. Tem muita gente, irmãos, que não está sendo abençoado, mas tem promessa, mas não está sendo abençoado porque já não quer mais carregar a presença. A presença já não faz mais efeito da maneira que quando ele aceitou a Jesus como seu Salvador, porque as coisas do mundo corromperam o coração dele. Então tem promessa, mas não tem presença, então não vai florescer. Mas você que está me assistindo, você fica tranquilo, meu irmão, porque se tiver promessa e tiver presença, vai florescer, vai nascer. Isso eu falo com certeza, porque na vida de Obed-edom tinha promessa, mas quando trouxe a presença, irmão, foi 3 meses de bênção, 3 meses de vitória. A Bíblia vai relatar que Obed-edom, irmão, quando Davi foi levar a Arca da Aliança embora, Obed-edom foi junto, porque uma vez que você experimenta a presença, você tem que zelar por ela, porque o que o inimigo quer tirar de mim, de você, é a presença, irmãos. Aleluia. Então Davi, ele vai buscar agora a presença. Davi prepara homens para buscar esta Arca da Aliança, e eles vão dando 7 passos e sacrifica, 7 passos e sacrifica, e Davi vai dançando na frente da arca, Davi vai bailando, vai pulando, porque Davi está se comportando como uma criança. Jesus falou para os discípulos que aquele que quiser ir para o reino do Senhor tem que ser como uma criança. Então Davi, ali ele não está simulando, aleluia, uma alegria interna. Ali Davi não está simulando nada, ali Davi está alegre mesmo, ali Davi está feliz porque ele aprendeu a carregar a presença, ele aprendeu a levar a presença, ele está entendendo que agora a presença vai entrar no Israel, o lugar da adoração era Israel, então a presença agora vai para Israel, e Davi fica feliz porque vai levando a presença, e Davi vai bailando e vai cantando feliz. Mical está lá em cima da torre e perguntando quem é aquele homem doido que está ali. Aí alguém fala: olha, Mical, aquele ali é o rei Davi. E Mical fica com vergonha, porque Mical não sabe, aleluia, que as coisas de Deus, aleluia, tem que ser da maneira que Davi estava levando. Davi tira suas roupas de reais, Davi tira sua coroa, Davi tira sua roupa de rei, Davi veste uma roupa de servo, e Davi começa a gritar: abre comportas, porque entrará o rei da glória. E aí ao mesmo tempo ele fala: quem é esse rei da glória? E ele já sabe quem é o rei da glória. Ele fala: o Senhor forte na guerra, porque o Senhor nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma guerra. Então Davi fala: olha, é o Deus forte na guerra. Sabe aonde que isso está apontando? Está apontando para Jesus, irmãos. Quando no milênio, quando Jesus vencer tudo, Jesus vencer Satanás, Jesus vencer tudo, e Jesus for reinar em Israel, o monte que eles falam que abre comportas, aleluia, que entrará o rei da glória, é apontando para Jesus. E o monte que ele fala no começo do Salmo é o Monte das Oliveiras.
E o Senhor forte na guerra é quando o Senhor vence Satanás, quando o Senhor vence todo mundo, aleluia. E o Senhor vem com as suas roupas salpicadas e ele entra em Israel para sentar, para reinar 1000 anos. Este salmo aponta para esta visão também, viu, meus irmãos? Mas, irmãos, para terminar esta live, eu quero falar para os irmãos, porque tem muita gente, irmãos, uns que carrega a presença e um que sente a presença, e existe uma diferença entre carregar a presença e sentir a presença, aleluia. E uma certa vez eu perguntei para um pastor amigo meu, eu falei assim: meu irmão, qual é a diferença de um que sente e um que carrega a presença? Ele falou assim: o bom é carregar a presença e sentir a presença, mas tem gente, irmão Daniel, que carrega a presença e sente. Tem gente que sente, mas não carrega. E eu falei: uma pessoa que ela é desviada, ela sente a presença? Ele falou: sente, irmão Daniel, sente a presença. Eu falei: sério? Então me explica. Ele falou: é como um perfume, meu irmão. Você cata um perfume e você espirra esse perfume em você. Você tá andando na rua, todo mundo que tá ao seu lado vai sentir o cheiro do perfume, mas quem carrega o perfume é você. Ele falou: assim é os crentes dentro da igreja. Então eu entendo, meus irmãos, tem muita gente dentro da igreja que ele sente a presença, mas ele não carrega a presença. A presença já foi deixada faz tempo, como Abinadab. Então essa mensagem é para que nós, irmãos, continuamos dando a certa atenção para a presença, que nós viemos andar em santidade para que essa presença permanece, porque o sentir a presença não é o suficiente. O sentir a presença, você vai entrar numa igreja, ali é um templo, ali o lugar é propício para você sentir a presença, e quando você estiver ali dentro, você vai sentir, mas quando você sair da porta para fora, as tristezas continuam, as fraquezas continuam, a depressão continua, mas quando você leva a presença, vai ter tristeza, mas a presença te levanta, vai ter fraqueza, mas a presença te dá força, vai ter angústia, mas a presença te dá alegria, e aí você vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. Irmãos, eu quero agradecer em nome de Jesus por esta palavra e pelo pastor Paulo ter abrido essa oportunidade para mim. Deus continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Amém.